Rapaziada, um avisozinho aqui pra vocês, né? Que essa obra é um pouquinho pesada, tá? Se você não se agradar muito, você pode sair do vídeo, tá? Então, vamos lá. E o nosso Protinha estava acordando lá. E a primeira coisa que ele faz ao acordar é checar a data e a hora. E aí ele meio que sente o desespero assim que a segunda-feira chega. Acho que é 100% das pessoas, né, mano? Ou é 99% das pessoas. E quando a pessoa pensa no ensino médio, pensa na juventude. Quando pensa na juventude, a pessoa pensa num futuro brilhante. E os adultos repetem isso aí, né, como um disco arranhado. O nosso prota fica se perguntando se isso é realmente verdade. E todo mundo pensa que é, né, mas na verdade só os adultos pensam assim. E os jovens só conhecem as coisas a partir que os adultos dizem e criam. Em outras palavras, né, a juventude é algo que só os adultos entendem. Eles simplesmente do nada amostram uma mina de biquíni. Ele, ao ver isso, né, diz que não, né, que esse tipo de juventude, na verdade, está fora de seu alcance. E ele fala, né, que isso aí é uma história estúpida e sem sentido. E ela simplesmente chega perto do nosso protinha e dá um bom dia. Quer ir pra sala almoçar ou você quer a mim? Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Vocês fariam esse acordo, rapaziada? Eu faria. Mocinha, por que você veio para a escola vestido isso aí, hein? Naka, será que talvez você... Não, eu juro que não é isso que você tá pensando, tá? Tá? Mas ele supõe, né, que ele não faria isso, né? Por agora, né, ele quer que ele vá para a sala e ela vai com ele. E a mina simplesmente diz que a camisa do professor dela meio que fede. E ele diz só pra ela calar, né, que é a punição dela. Mas tá tão quente hoje. Fica quieta aí, minha filha. E meio que todo mundo ficou olhando para o nosso Protinha. E ele se pergunta o que foi que acabou de acontecer. E todo mundo da sala, né, tava comentando, né, que a Ishinose, né, veio para a escola só de biquíni. E um comenta, né, que viu ela com o Yamoto, né, do conselho escolar. Pera, você viu ela? Ele acha, né, que talvez, né, ele esteja ensinando uma lição de verdade para ela. Cara, você tá vendo muito aquele site lá, cara. Um X lá. E o nosso prota lá, paradão. E esse mano aqui, né, diz que tem uma coisa para mostrar pros manos. E é simplesmente a Itinose numa capa de revista. E é o mesmo biquíni que ela tá usando lá na frente da escola, rapaziada. E os caras não podem acreditar, né, que ela tem a mesma idade que eles. E o prota lá só observando e vira o rosto. E essa mina de óculos chama o Nonaka, dizendo que a aula está prestes a começar. Ele diz que sabe, né, e só continua caminhando. O cara vai cabular a aula. Tá aparecendo aí, quer dizer, tá aparecendo os inscritos. Rapaz, tá certo isso. E ela percebe, né, que ele está indo para o rumo da enfermaria. E ela gostaria também de matar a aula. É só matar, né, minha filha? Aí o protagonista na sua mente, como será que ele vai matar o tempo hoje? Aí nós, né, fica, como assim, rapaz? Ele sempre faz isso, será? Ele vai para uma sala de preparação para geociência. E ele olha para aquela mina lá e se pergunta se ela não estava era com o professor, o que é que ela está fazendo ali. E ela diz que ele está atrasado. Olha, meio que você está bem relaxada desde o primeiro período, hein? Então praticamente eu estaria era adiantado. E ela diz, né, que ele fez ela esperar ele, então conta como um atraso. E ela quer saber, né, o porquê que ela fez isso, né, porque pois ela pegou ele de surpresa. E ela se pergunta se ele gostou, né, já que garotos amam isso. Mas ele achou um pouco assustador, né, já que ela fez isso de surpresa. Ah, ele reparou também mais uma coisa, o nariz dela tá crescendo. Tá praticamente chamando a mina de mentirosa, cara. Aí você pergunta o porquê, né? Porque deve estar bem claro, né? Porque que ela apareceu assim. Ah, não ficou tão claro não, minha filha, mas tá bom. Meio que o professor, né? O Yamoto ficou meio bravo, né? Porque ela saiu sem perder para ela, né? Perder para ela. O nosso protinha acha que ela foge muito e se pergunta por que ela veio para a escola desse jeito aí mesmo. Mas ela acha, né, que ele deve entender, né, só olhando para ela. E ela só acha, né, que se ela tivesse na praia, ele não ia ficar olhando desse jeito aí para ele. E ele também tá olhando de um jeito meio estranho para ela. Mas tipo, né, também esse tipo de roupa, né, só funciona na praia e não no meio da cidade, né, minha filha? E ela entende, né, já que sua roupa é local. E ela tenta falar uma palavra lá e não consegue, e o nosso prota responde para ela, né, que é em elo. Ela se pergunta, né, se ele pode fazer isso por ela, né, ir para um lugar, né, que ele possa apreciar a sua roupa. Eu ia, tá, mano? Eu ia. Ele diz para o Aoi, né, ajudar ela.
Eles simplesmente, né, vão lá pra piscina, meus amigos. Foda-se a aula, né? Vamos pra piscina. E ela diz lá pra ele, né, que eles podem fazer o que quiser. E ela repara, né, que ele está muito mais empolgado com isso do que ela estava esperando. Se a gente está tendo uma diversão, a gente tem que ir com tudo. É verdade. E mesmo assim, né, é a primeira vez que ele tá feliz por estar quente. E ela concorda com ele, porque tá quente pra caramba mesmo. Pode escrever, tá muito quente mesmo, velho. Ela só acha, né, que seria muito mais jovem, né, se ela tivesse entrado com seu uniforme. Mas eles podem fazer, né, isso em outra hora. E ele vê, né, que ela está certa, já, né, que eles têm muito tempo em suas mãos. E ela acha que é assustador ser jovem. E eles têm a mesma idade. E o assustador é que eles estão desperdiçando tanto tempo assim, né? E eles não vão para a aula, sabe? Mas, de algum jeito, né? Momentos assim podem ser lembrados, como a juventude. E ela chama pelo Aoi, né? Pois ele havia prometido, né? Que ia ensinar ela sobre o amor. Ele vê que ela tem razão, mas ele tá meio que tendo dificuldade sobre pensar sobre isso. E ela compreende ele. Primeiro, né, que ele tá ficando com sono. E também tá um calor bem agradável. E eles vão dormir desse jeito aí mesmo. Oi! Aí ela tenta dar um beijo nele, só que o Zé Ruela botou a mão no meio, cara. E ela diz, né, que ele sempre tá em alestra. E é claro que ele tá. E era só um beijinho, caramba, e ele não deixou. Tá. É bicha. É bicha. Mas meio que ele não prometeu nada ainda. Mas nesse momento, né, ela meio que percebe, né, que às vezes é necessário ter toque para ter o amor. Mas ele diz, né, que humanos podem perder o autocontrole a qualquer momento. E o desejo pode esperar para depois. Pois ele não encheu ainda, né, a lista das coisas que ele quer fazer ainda. Mas ele diz que vai cumprir aquela promessa que fez para ela. E ela joga aquele óculos para cima e diz que sabe, né, e vai se apoiar dormindo nele. E ela acaba dormindo mesmo, velho. Realmente tá um calorzinho agradável. E aquilo era algo contagioso. E eles dormem e falam até amanhã. E no dia seguinte acontece praticamente a mesma coisa. O Pro tá acordando. E a primeira coisa que ele olha é a data e a hora. E ele sente o desespero da segunda-feira. Pois era segunda novamente. E a juventude é algo que somente os adultos entendem. E se eles ficarem assim para sempre, né, e nunca virarem adultos? E será que esses dias entediantes, sem esperanças, um dia vão ganhar algum brilho? E ele nem se lembra, né, de quantas vezes já aconteceu esse loop, né? Ele já desistiu de ter um desejo, né, de amanhecer o dia seguinte, né, e for terça-feira. Mas mesmo assim, né, ele vai para o lugar, né, que ele prometeu que ele ia mais ela. Ele dá um bom dia para ela e eles meio que estão presos, né, nessa prisão chamada juventude. E ele espera, né, que eles consigam manter, né, a sanidade, né, como seres humanos nesse loop. E essa é a história, né, insignificante sobre matando o tempo repetindo o dia 7 de julho. O que vamos fazer hoje? E é mais ou menos 7h15, né, que é nessa hora, né, que o loop começa. Ele começa novamente, né, se você dorme ou desmaia. E também se você vai de arrasta. E o Aoi, né, também tá se perguntando quantos loops já aconteceram. Será que foram centenas? Será que foram milhares? E nesse mundo aí, né, ele pode lembrar, mas só que não pode gravar. Tipo, se você não lembrar do que comeu ontem no jantar, né, você não vai lembrar o de ontem. É claro. Porque o ontem não aconteceu. E sem que ele perceber, né, ele acabou se esquecendo o que foi que ele comeu no jantar, né, perdendo qualquer chance, né, de escapar disso. E tudo que resta pra ele é... Aí aparece esses caras chamando ele. E os caras simplesmente dizem que ele fez um bom trabalho vindo para a escola. Mas meio que ele tem memórias insignificantes do dia 7 de julho. Você vai dormir feito um bebezinho na enfermaria de novo. Toma! Ele simplesmente lida, né, com essa situação dessa forma aí, batendo nos caboclos, meu camarada. E o cara se perguntou, o que foi isso? Não se pergunta se ele sempre foi desse jeito aí. Cara, que parada libertadora, velho. E também, né, a sala de preparação de geociência que ninguém visita. E é o único lugar, né, que a juventude dura para sempre. Bom dia, vamos ver as estrelas hoje à noite? Simplesmente dá um olá para ela, né, e se pergunta se ela já está planejando o que vai fazer à noite. Ela diz, né, que hoje eles vão comprar um telescópio. E ele se pergunta, né, aonde que eles vão usar ele. Mas é bem óbvio. Ela aponta para cima. E ele entendeu. Mas mesmo assim, né, ela não tinha necessidade de comprar um mais caro que tinha, né. Mas ela se pergunta qual o problema, né, de qualquer jeito o dia vai se repetir de novo, né.
Aí ela comprou mais caro. Mas não foi isso que ele quis dizer, né? Ele não sabe se vai conseguir montar essa bodega aí, né? Se for muito complicado. E ela vê que ele tem um ponto. E eles vão ter que esperar até a noite para poder ver, né? Mas ela tá morrendo de tédio. Ele se pergunta, né, o que ela tá pensando, mas ela simplesmente responde que não quer mais morrer. E o nosso Protinha entende. E a propósito, né, o nosso Protinha não tem nem dado nenhuma ideia, né, nova recentemente para ela, né. Ela se pergunta se ele não quer fazer alguma coisa, mas ele simplesmente diz que não sabe. Você quer fazer algumas safadezas, não é? Sem problemas, a Onessa vai aceitar qualquer safadeza que você quiser fazer. Vocês fariam esse acordo, rapaziada? Certamente que sim. Mas ultimamente, né, ela está tendo muitas ideias novas, né? E ele vê que ela está obcecada pela juventude. Mas ela diz que só quer tentar várias coisas. E ele sabe, né, o amor e a juventude são duas coisas que não podem ser experienciadas sozinha. Aí mostra, né, como ele conheceu ela, meio que ela tava tentando se jogar de arrasto. E ele vendo aquilo, né, tenta ajudar ela. E ela se pergunta do porquê que ele tá parando ela. Pois ela estava achando bom. Meu Deus, eu disse que era pesado, eu disse, rapaziada. E a mina vendo aquilo, né, tá desacreditada, pois não era pra ter ninguém ali hoje. Ela não acredita, né, que o Aoi viu ela daquele jeito. E quando ele veio para esse mundo, né, encontrou ela no limite. Ele ficou se perguntando, né, faz quanto tempo será que ela ficou nesse loop? Pois ela estava sozinha naquele dia. E sendo assim, né, ele vai fazer tudo o que puder. Mas ele ainda tem medo, né, de perguntar por que aconteceu aquilo com ela. Ela sobe a grade lá, né, e ele dá o telescópio lá pra ela. E ela agradece. E ele sempre pensou nisso, né, que a escola dele, né, não faz quase nada pra impedir a invasão. Que invadam a escola. E ela se pergunta se ele não acha engraçado, né, que eles conseguem roubar a chave, né, sem que eles percebam. Mas ele só quer que ela faça a sua parte, que ele faz a dele. E agora, né, que eles pararam pra pensar, né, por que eles vão pra escola todo dia? Que pergunta boba, né, que ele se perguntou agora. E ela percebe que já está à noite, mas ainda tá um pouco claro. E a juventude, né, é sobre ir para a escola. Ela já consegue andar ali, né, de olhos fechados. Parece que ela faz décadas que ela tá indo para a escola. Ah, ele também percebe uma coisa, né, que desde que ela veio para esse mundo, ela tem ido mais para a escola. Mas ela responde que estava simplesmente ocupada trabalhando, mas ela não se lembra de muita coisa também. Mas ele também não ia muito para a escola. E ela se pergunta se ele sofria bullying. Ah, eu não te contei isso não? Eu realmente não sei o que eu estava pensando naquela época. Quando eu estava no primeiro ano, a minha mãe morreu do nada. Eu pensei muito o que era vida, o que não tinha sentido nenhum nela, que não havia motivo algum em viver. Aí eu pensei, por que não? Como pode ver, né? Agora a minha vida é essa aqui. Isso é um pouco irônico, mas aqui eu me sinto vivo. E você tem que aproveitar a sua vida, né? Finalmente você entendeu, né? Ah, eu não quero uma ex, né, que gostasse de rogar de arrasta falando desse jeito aí comigo, tá? Ela se pergunta que tipo de pessoa é essa que fica zombando do passado de outros. E eles finalmente chegam lá no terraço. E ela queria falar uma coisa, né, que essa vista, né, é muito linda. Ele diz que não está só claro, né, mas também tem as luzes das ruas por perto. E eles começam a ajeitar a bodega lá do telescópio. E ela se pergunta, né, se ele vai demorar muito. Não é melhor eles ter montado antes não, mano? É verdade. Ela lá parada na cadeira, né? Ela escuta um barulho e meio que o telescópio acabou quebrando. E ele pede desculpa lá pra ela. Mas eles não viram outra opção, né? Agora eles vão ter que fazer isso outro dia. Mas, mesmo assim, ela olhando para o céu. Se compararam a idade da Terra com um só dia, a humanidade construiu uma civilização em menos de um segundo. Na verdade demorou décadas, né? Mas tá bom. Ele vendo lá, em menos de um segundo, até que sim. Mas se comparar isso com a idade do universo, para quem matava um aula, eles estão sabendo muita coisa, né? O loop deles, né, tá em um nível compreensível até. E ele se pergunta, né, o que ela tá falando. Ela fala que é uma sensação de desconforto e alívio ao mesmo tempo. Ela pede a mão para ele. Ela sente um pouco de pena dele, né? Mas ela fica feliz do Aoi estar com ela. E ela quer, né, que o Aoi decida o que é que eles vão fazer, né, amanhã. Mas quando ela olha para o Aoi, né, ele já tá dormindo. Mas ela vê, né, que ele se esforçou muito hoje. E dá um carinhozinho no cabelo dele. E fica só observando ele. E dá um beijinho na testa dele. Que fofinho.
e simplesmente diz até amanhã. Velho, narrar esse mangá dá uma emoçãozinha aqui na pessoa, tá louco? Não sei nem explicar, rapaziada, mas ela meio que quer ver os fogos de artifício hoje, mas ele meio que diz que ela não precisa vir para a escola vestida desse jeito aí. É bicha. Ele tá com a garota de Yukata. E é isso que ele pensa quando tá com uma garota assim? Ele até diria outra coisa, né, se fosse a ocasião sexta. Mas ele decide, né, matar o tempo até o fim da tarde. E ela vê, né, que parece que essa daí é a filosofia dele. Mas na real é só preguiça mesmo. Mas e aí, né, ele não vai falar nada. Ficou ótimo você tá muito fofa. Agora sim, seu boboca. E os dois vão lá, né, aos festivais. E era a primeira vez do nosso protinha usando um Okata. E ele só tinha vestido antes, né, pra tirar uma foto. Ela se pergunta se ele tá falando sério. E ele diz que talvez. E ela acha, né, que talvez já tenha vestido um, mas parece que ela se esqueceu. Ele fica com a cara desse jeito aí. E ela se pergunta o que é que foi, né. Ele responde que não foi nada. E os dois ficam com um sorrisinho bobo lá. E os dois começam a se divertir lá. Ela diz, né, que o céu está muito mais claro hoje para ver as estrelas. E ele diz que já pediu desculpas pra ela. E ela vê que aquele dali é o Triângulo de Verão. Denny Vega. Mas ela mesma não tá lembrando do nome. Mas eles acham que a parte mais difícil é de identificar o triângulo. E ele acha, né, que talvez sejam eles, né, que causaram esse loop infinito aí. Será? Duas pessoas que só podem se ver uma vez por ano, né? Eles com certeza desejaram que o 7 de julho durasse para sempre. Ela vê, né, que ele é muito mais romântico do que ela estava imaginando. Mas ele acha que os homens podem ser surpreendentemente românticos. E começa os fogos de artifício. E ela se pergunta se ele acha aquela situação ali bem romântica. E ele fica corado e fica olhando para ela, que ela tentando dar um beijinho nele, né? Sai que é sua, Brasil! Mas o moleque acabou arregando. E o mais engraçado é que ela ficou desapontada, né, dizendo que ela não tem charme nenhum, mas na verdade ele disse que só amarelou. Mas ele diz, né, que só está se segurando. E ela se pergunta então por que ele não arrochou um beijão nela. Pois é, né? Mas ele diz, né, o que a Shinose quer agora não é juventude. E ela se pergunta o porquê que não é. Tipo, Shinose, você não me ama, né? Não tenho certeza. Pois você me disse que queria experimentar a juventude e o amor. Você me disse naquele dia. E talvez você esteja deixando levar pela atmosfera ou pela luxúria. E eu acho que amor ou juventude não são coisas que podemos experimentar de forma pura. Mas tipo, eu não tenho certeza. E então, podemos ir com calma? Com calma estamos falando. Mas meio que ele não sabe, né? Porque ele só quer que a relação deles fique desse jeito aí, né? Por agora. Porque isso aí não faz parte da juventude. Mas se ele estiver preocupado com o tempo, né? Eles têm todo o tempo do mundo. Porque o tempo só se repete, né? É verdade. Mas meio que ela não sabe como mudar essa relação deles. Mas ele diz que vai mudar com o tempo. Sozinho. Talvez amanhã, talvez daqui a um mês, ou talvez há 50 anos, ele não sabe. E ela se pergunta, e se não mudar? Mas ele fala que vai mudar, né? Porque a juventude é uma série de encontros entre pessoas. E ela se pergunta, e se mesmo assim não mudar? Bom, nós vamos nos apaixonar juntos, nós dois. Então isso aí também é uma opção, é? É, talvez, né? Não vejo como você tentando ser maneiro. Tá, mas e você? E sua... Mas ela diz, né, que sua virgindade está intacta porque ela protegeu. Mas a virgindade é algo da qual ela não consegue se livrar. E os casos de ambos são totalmente diferentes. Ela simplesmente dá a língua pra ele. E os fogos de artifício acabaram. E ela quer ir de novo outro dia, né? Mas da próxima vez, né, ela quer um beijão de língua dele. Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Ele estava lá dando uma caminhadinha e simplesmente ela chega lá dizendo: Adivinha quem é? Ele simplesmente só fica calado. A carne só cai no prato do vegano, rapaziada. Foda, velho. É foda. Ela até diz, né, pra ele não ser tão chato. Ela diz que não é todos que têm tanta energia como ela, tão cedo. Ela se pergunta se as pessoas ainda usam fone de ouvidos com fios. Ué, claro que sim, né? Já que ele diz, né, que o som é diferente do sem fio. E ela se pergunta o que ele tá ouvindo. Ela coloca o fone no ouvido dela e vê que ele tá ouvindo rádio.
Ele disse que é só por hoje e disse para ela devolver o fone dele. E será que a qualidade importa quando ele tá ouvindo rádio? Mas ele diz de novo que só tá ouvindo por hoje. Aí, né, ela puxa ele bem pra pertinho dele, né, e diz que é pra ele ficar mais perto porque o fone tá saindo. E os melãozões ficam perto dele, rapaziada. Ele todo envergonhado. Ei, seus melãozões, Te deixando levar por coisa assim, hein? Que coisa de virgem, hein? Mas se bem que ela disse que não ia parar de se aproximar dele, né, usando o seu corpo. Safada! Então ele precisa fazer o seu melhor para tentar resistir. Só sorria e aproveite, prota. Só sorria e aproveite, prota. E aparece essa garota aí, né, chamando o Konata. E ela fica admirada, né, com o moleque veio para a escola hoje. Ela se pergunta se os dois têm aquele tipo de relacionamento. Ela responde que sim e ele responde que não. E o protagonista tá me tirando, cara. E a mina fica meio que sem entender. E ela vai ser direta. Ela que é a presidente de classe, né, não tem nada a ver com a relação deles. E aí a mina simplesmente começa a gritar, né, dizendo pra ela não interromper os seus fones da juventude. E os dois ficam lá besta. E ela zangada, né, porque ela apareceu bem num momento tão bom que ela tava lá, né, curtindo o fone de ouvido mais ele. E o rádio da última noite, né, também terminou com uma piada meio suja. Ele se pergunta, né, o que foi aquilo mais cedo sobre aquela coisa de juventude. E ela se pergunta se isso aí não é algo comum, né, compartilhar fones de ouvido. Pois ela não sabe se realmente é comum. Mas os fones de ouvido são estéreos, então o lado esquerdo soa diferente do lado direito. Mas ela vê, né, que ele não entendeu, pois o que eles ouvem não é o importante, mas fazer é apenas uma questão da situação. Eu não entendi o que ele falou. Mas pra ele tanto faz, né? E o que ela escuta normalmente? Ela fica muito zangada, né? Porque o cara não entende ela. Bem, ela não tem ouvido música ultimamente, né? Mas ela provavelmente ainda tem a sua playlist no celular. E ela achou, né? Ela tá achando até nostálgico. Já fazia muito tempo, né, que ela tava querendo ouvir essas músicas de novo. E aí eles vão num estúdio. E pra falar bem a verdade, né, há algo que ela sempre quis fazer. E, que coincidência. Ele também lembrou que queria ver um filme que ele gostou. Com licença, o professor está aqui? Nossa, o que houve? Sobre isso eu tenho uma pergunta. Que incomum, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Enquanto isso, nosso protinha tá pegando a chave lá escondido. Depois disso, né, ele se esconde lá. Esse carinha aí aparece, né, dizendo que esqueceu algo e simplesmente volta pra trás. Ela fala, né, professor, que entendeu tudo que ele disse. E ele fica surpreso, né, porque é algo incomum isso acontecer, ela fica perguntando coisa pra ele. Ela se pergunta, né, se ele realmente pode fazer isso. Ele disse que já usou uma vez, então ele pode fazer isso. Eles começam lá a pegar umas coisas lá, né, e fechar as saídas e as entradas. E ele diz, né, que tá tudo pronto lá pra ela. E ela só faz assim com a mão dizendo que sim. E ela simplesmente começa a botar a música lá pra todo mundo da escola ouvir, rapaziada. E eles lá curtindo, né, sentado na cadeira e ouvindo a música. E o nosso protinha só dizendo que aquela música era muito boa. E ela com um belo sorriso, né, concordando com ele. E os outros lá do lado de fora, né, dizendo pra eles abrirem a porta. E ela só dizendo, tá muito barulho lá fora. E velho, o prota simplesmente começa a aumentar o bagulho. E dizendo pra ela, né, prontinho, resolvi a parada. E ela toda corada e sorrindo da situação toda. E gritando lá fora, abram essa porta. Acabou. Fugir? Huawei estava meio que olhando esse DVD de terror e vê que não era muito preciso, muito esforço para eles saírem dali. E ele descobriu a causa do retorno após assistir aquilo várias vezes. E ele parando para pensar agora, né, ele não sabe o gênero favorito da Ichinose. Ele decide que vai perguntar para ela mais tarde. Ele balança essa sacolinha de filmes, né, e vê que não vai dar para eles assistirem todos só hoje. E já eram 11h23. E ele vê que ela vai brigar com ele novamente. E ela lá na sala, né, mexendo no celular e esperando por ele. Meus amigos, ela tá com a cara de zangada. Ele pede até desculpas para ela, pois ele tinha ido comprar uma coisa. Ela fala para ele que ele tem que pelo menos enviar uma mensagem para ele, pois ele tem o número dela. Mas já que eles iam se ver mais tarde, ele não achou necessário fazer isso. E diz que ainda é meio-dia. E ela tá com uma cara de choro. Ichinose? E ela simplesmente começa a chorar. E ele fica como? Admirado.
Eu pensei que você tinha sumido. Que? Eu pensei que eu ficaria sozinha de novo. E ela começa a se aproximar dele. E ele entende ela. Embora não haja mais nenhuma evidência, todo aquele tempo que ela passou sozinha, mesmo que todas as manhãs se repitam, isso não significa, né, que tudo aquilo que ele passou com ela não aconteceu. O corpo dela é macio e quente. É como se fosse quebrar se eu continuasse abraçando ela. E ela já pergunta, né, o que é que ele tá fazendo. E ele diz pra ela, né, que na verdade tem algo que ele quer assistir. Pornô, né, safado? Até que isso não seria uma má ideia também. Eles vão usar a sala de audiovisual para isso. E ele também, né, alugou tantos filmes, né, que eles não vão conseguir assistir todos hoje. Ele também, né, não sabia, né, qual filme que ela gosta. Shinose? Me chama pelo meu nome. Mashiro? Eu quero doces. Vários doces. Rapaziada, ela tá irritada. Mas isso foi muito fofo, tá? E ele literalmente saiu pra comprar um rolo de coisa pra ela. E ela tá sorridente de novo. Beleza, você pergunta o que ela quer assistir. Aí ela começa a escolher o filme lá. Ela vê que aquele filme ali traz uma lembrança para ela, pois ela já assistiu aquele várias vezes quando ela tava tentando sair desse loop. Eu fico até admirado que era sério isso. Sim, era quando ela ainda estava sozinha. E se ela desaparecesse, ele ficaria sozinho. O que ele faria? Mas ele não sabe e nem quer pensar sobre isso. E ela entende, né, velho? Ela fala que aquele filme ali é muito bom. Ele simplesmente começa a rir. Ela se pergunta, né, do que ele tá rindo. Ele diz que não é nada e eles vão ver aquele filme ali primeiro. Ei! Ela simplesmente começa a encarar ele. Ele só fala, ok. Ele começa a se levantar. E ela simplesmente abraça ele. Cala a boca, hoje é eu que mando. Mas eu que mando. Ele ia falar algo, mas não termina a frase. E os dois simplesmente ficam só se olhando. Caraca, parece cena de beijo, mas eu tenho quase certeza que não rolou nada. E no outro dia, ele tava lá olhando a hora e esperando por ela, né, pô? E tava se perguntando, se ela não vier, e pra onde a Itinose vai amanhã? E se ela vier amanhã, o que acontece hoje? O cara tá se perguntando essas coisas. E ele coloca o celular na mesa e diz que na próxima vez ele vai salvar o número dela. Mas como tu vai salvar, pô? O tempo sempre reseta pro mesmo dia, pô. Não salva nada. É verdade. E ela simplesmente chega e ele toma um susto. E ela se pergunta, né, se fez ele esperar. E ela cortou o cabelo. Graças a Deus que o tempo reseta. E ela ficará com o cabelão de novo no dia seguinte, que não é dia seguinte. E sim, é a segunda-feira ainda. Aí isso é confuso. E o malandro fica coradinho e diz que ficou bom o corte de cabelo dela, né? Pois ela fica bem de cabelo curto também. Ela ficou coradinha, se perguntando se era sério o que ele tava falando. E ela começa a encarar o Aoi. E se pergunta, né, se sua franja sempre o incomoda. Pô, ele até pensou em cortar, né? Porque sempre incomoda mesmo. Mas vai sempre resetar o mesmo dia, né? Então, ela diz que vai cortar o cabelo para ele. Então é isso que nós vamos fazer hoje? Eles simplesmente vão pro lado de fora. Por que, mulher? Por quê? Aqui é mais fresco, sabe? Como vai querer o corte hoje, senhor? Bom, não vai importar, pois o amanhã nunca chega mesmo, então faz o corte que você quiser aí. Mas seria muito engraçado, né, se no dia seguinte ele ainda estivesse com um corte estranho. Mas isso não vai acontecer, não agora, né? Mas se ele ficasse com o corte estranho, ele não se importaria. E aquilo seria uma prova, né, que a Mashiro cortou o seu cabelo. E qualquer coisa que ela fizer no cabelo dele vai ficar muito bom. Mas por favor, né, mulher, deixa meu cabelo decente aí, tá? Pode deixar. Ela começa a ficar cortando lá o cabelo dele. Ele tava pensando, né, sobre animes antigos como Arabi-san e etc. E diz que eles são um círculo sem fim. Parando pra pensar, né, pô? Eles não iam assistir aos animes, né, cara? Porque o tempo tá parado no mesmo dia. No mesmo dia. Pois nunca envelhece e o dia sempre repete para sempre. Ele nunca entendeu essa vida diária, infinita do Sayarapi-san. Eu não sei que anime é esse. Ela se pergunta, né, que papo era aquele que ele tava falando. E ele suspira. E ele acha, né, que eles também deveriam viver uma grande aventura, como se fosse um filme. Tipo lutar contra o sistema corrupto, salvar uma princesa de um reino destruído. Se eles fossem para o período Sengoku, ele iria pilotar um robô gigante e lutar. E eles também, né, tem todas as estações do ano. Ele também queria viver, né, e participar de coisas sanzanas. E ele também estava sentindo falta da chuva. Que? Ih, rapaz.
rapaz, aqui ficou só um pouquinho tosco, né, pô? E ela olhando pra ele, né, começa simplesmente a rir. E ele vendo que foi desse jeito que o seu cabelo ficou. E ela até se desculpa, né, que diz que pra compensar, ela vai deixar ele cortar o cabelo dela. Pera, é sério mesmo? Sim. E esse ator, como sempre, trola na gente, né? Mas beleza. Mesmo ela falando aquilo, né? As garotas não cortam suas franjas com frequência. Mas ela diz que tá tudo bem, assim eles vão ficar kits. Eles simplesmente cortam. Agora estamos kits. Tem uma garota se perguntando o que foi que aconteceu com o cabelo dela. E não vai dar problema na sessão de fotos dela, não. E meio que todo mundo olha pro cabelo do Aoi também. E se pergunta o que aquilo ali quer dizer, né? O que rolou. Mas ela simplesmente diz que não rolou nada. Tá, esse capítulo foi divertido, mano. E os dois sentados lá, né? Ela se pergunta, né? Pra onde eles estão indo? Aoi responde que eles estão indo para uma loja especializada. Pra quê? Bom, você vai ver quando chegarmos. Tá, esse uau foi o mais sincero que eu já fiz, velho. E ela repara uma coisa, ali só vendem guarda-chuvas. Ele vê que era verdade, então. E ela repara que aquilo significa... Ele viu, né, que acha que foi uma ótima ideia, já que eles estão sentindo falta da chuva. Tava procurando tem um lugar não muito longe da estação onde chove bastante. Ela é bastante alegre. Ele fica lá testando o guarda-chuva e acabam escolhendo aquele dali. E o cara tava fazendo alguma coisa aí no guarda-chuva, acho que pintando. Ou fazendo desenhos. Ela começa a subir a escada lá bastante feliz. Ela escolhe o seu guarda-chuva e diz que vai levar aquele. Ele acha muito fofo, mas e ele vai escolher qual? Eu vou pegar esse daqui. Ela começa a encarar ele, pois acha que ela já tinha escolhido um pra ele. Parece que ele ficou meio indignado, velho. E aquilo para ela era muito mais cansativo do que ela estava pensando. Ele ficou meio besta porque eles levaram mais de um, né? Era só um pra ela levar. Mas ela estava pensando em levar uns 10. Ele fica meio pensativo e diz: vamos voltar outro dia. Claro. Ei, vê se não dorme, eu não quero que você perca esse dia. Bom, era isso que eu deveria dizer. E de repente começa a chover. E não pouca chuva, bastante chuva. Os dois parados e só admirando. Isso tá tão animada. Ela começa a abrir o seu guarda-chuva e começa a correr no meio da chuva. Eu também faço isso por quando tá chovendo. Ela começa a sentir o cheiro e aquele cheiro era típico de uma chuva. O que será? Não sei, por causa da terra molhada ou do asfalto. É o cheiro da chuva. Era tão intenso que parecia que ele ia se afogar. E continua chovendo e eles caminhando, olhando a bela vista da chuva. Ela toda sorridente no meio da chuva. Se você correr com esse sapato aí você vai... caiu. Ele diz até que avisou pra ela. Oi, você não vai tentar também? É tão gostoso, sabia? Ele simplesmente faz o que ela disse e começa a ficar perto dela. E os dois ficam deitados no meio daquela chuva. Ficar com o uniforme todo molhado na chuva é tão típico da juventude. Não há dúvidas quanto a isso. E os dois só lá, deitados. Uns minutos depois, o sol começa a abrir e para de chover. Não existe chuva infinita, né? Se não tivesse chovido primeiro, a palavra chuva não teria razão de existir. Ela repara que ele tá muito filosófico hoje. Ele fica todo envergonhadinho. A chuva deixou eles muito emotivos. Ele lá no chão todo envergonhado. E o Aoi estava perdido em seus pensamentos. Ela diz para o Aoi ficar em casa até meio-dia. Ele diz que tá. E ela ficou felizinha. E assim ele faz. E a sua irmã, ou acho que é a irmã dele, pede para ele fazer o almoço. E ele simplesmente vai mesmo fazer o almoço. E ela achando aquilo muito assustador, ele tá sendo muito obediente. Mas é só de vez em quando, né? E alguém começa a tocar a campainha. Oxe, quem será essa hora, hein? Ele sai até correndo para ver quem é. Cheguei! Meus amigos, ela tá bonitona. Era por isso que você disse aquilo, né? E a irmã dele diz um bem-vindo para ela. E ela faz uma referência com a sua cabeça. E ela já puxa o seu irmão. Quem é ela? Ela é tão fofa. Por que ela tá aqui no dia de semana, hein? Ela continua repetindo, né? E o porquê que ela está ali no meio de semana. E ela lá só olhando para o quarto dele.
Ele se pergunta se ela já esteve ali antes. Ela esteve só ali uma vez, mas para ela ainda é novo. Então, né, ele quer saber por que ela está ali na casa dele. Mas é pra fazer nada mesmo. Ela diz, sorrindo bastante, que é a primeira vez que ela está na casa dele e no seu quarto. E ela chega com um ranchinho e vê que ela está vendo alguma coisa. E agora, né, quem não está fazendo nada? Isso aí realmente... ele só entrega isso aí pra ela, esse lanche aí pra ela. Ela vê numa foto dele, né, vê que ele parece uma pessoa completamente diferente agora. Ele só diz, foi mal aí então. Ela fala que ele parece muito com sua irmã, pois o seu cabelo e seus olhos são iguais. Ela olha para ele e diz que totalmente queria ter um irmão também. Bem, eu não penso mais nela como minha irmã. Sim, eu entendo você. Também não vejo minha mãe como uma pessoa. Pois ela age como uma boneca que só repete as mesmas coisas o tempo todo. Deve ser uma merda mesmo, cara. Ele concorda, pois eles parecem NPCs em jogo, como se não tivessem mais almas. É legal ver eles a primeira vez, mas depois que eles ficam vendo eles centenas e milhares de vezes, eles percebem que só são apenas carnes andando. Ele concorda, é por isso que as casas deles não são lugar para poder passar o tempo. E ele não tinha percebido isso até agora. Mas já que ela veio hoje como uma pessoa diferente, será que ele não sentiu uma nostalgia na reação da sua irmã? Ele diz que sim, que realmente era a irmã dele. E ela só diz, surpresa. Ele pergunta se ela almoçou. E por que, né? É porque ele sabe fazer um arroz frito de alto nível. Ele já fez tantas vezes que pode-se dizer que ele é um chefe de 3 estrelas. E nessa hora, a sua irmã ainda está comendo. E convida para ela ir comer com ela, pois ele precisa ver mais reações dela. Ela vê que parece bom. Eles querem tentar isso na casa dela também. Será que ele deveria dizer algo tipo, por favor, me dê sua filha, enquanto é visto de cabelo loiro e pinças? Parece que ele deu uma boa ideia pra ela. Ela com a cara indignada, olha, nós estamos falando muito sério. Por favor, me dê o seu irmão. Que? Pô, estamos falando sério. Por favor, me dê o seu irmão. Ela só disse que tá, que é pra eles irem para a escola então. Vaza! Acabou.